Oi, Pro. Oi, meu amor. Pro. Ficou sem internet. Voltou só agora, ó. 15 minutos de atraso, então nós vamos passar depois do final, tá? Combinado? Deixa eu só avisar aqui para ver se todo mundo viu que a gente entrou. Você vem sozinho, beleza? Não consigo. Tá. Acho que eu peguei coronavírus. Oi, Pro. Calma aí, cadê? Assiste. Já voltamos, tá? Ok. Já voltamos, tá? Tô na clínica do papai. Pronto, então? Que horas são? Ah. Ó, agora é 15 para as 11, nós vamos então ficar até 11h45, tá? Vamos, esses 15 minutinhos que nós perdemos, nós vamos ficar no final, tá? Então, nós vamos terminar essa aula 11h15, em vez de 11 horas, e depois a outra 11h45, ok? Então, vamos orar para a gente iniciar. Essa aula é a de História, tá? Página 64, tá? Eu falei que é de história. Fecha os microfones para a gente orar. Qual página, Pro? Página 64, tá? Vamos orar? E pato. Mãozinha de oração, olhinho fechado. Nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, pelo teu amor e teu cuidado. Obrigada porque deu certo para voltarmos à aula. Obrigada por tudo que tens feito por nós. Continua conosco agora, abençoa este período de aula. Te pedimos em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. A Pro preparou um PowerPoint. Para a gente conseguir entender melhor esse conteúdo, ok? Então, Tainá está de mão levantada aqui. Tainá, página 64, ok? Página 64, tá? Quem está de mãozinha levantada, a Pro vai explicar. Depois, na hora do exercício, tá? A Pro deixa estar falando, tá? Agora, a Pro vai precisar desligar os microfones. Pro, é 6 e o 4? Isso, 6 e o 4. Isso mesmo. Tá? E migrações na formação dos bairros, tá? Tá. Setenta e quatro. É, página, Pro. Isso, página 64. Mas a Pro vai mostrar aqui, tá? Não precisa fazer nada agora, é só assistir, tá bom? Só prestar bem atenção para depois saber a resposta na hora de fazer a lição. Então, vamos lá. Cada bairro, uma história. Então, nós temos aqui, tá? Nós conseguimos ver. Vocês enxergam o meu cursor onde está aqui? Que eu estou mexendo? Pode ver o meu cursor aqui mexendo? Faz assim para a Proana. Pode? Pode, né? Ok. Então, olha aqui da onde eles saíram, ó. Os italianos, tá? Eles saíram da Itália e vieram até o Brasil. Esse verdinho aqui é o Brasil. Aqui, esse país que parece uma bota, olha o formato dele, parece uma bota, é a Itália, ok? Aqui é o Líbano. Então, os libaneses saíram do Líbano e vieram até o Brasil, ok? E nós temos também a Síria, que também é aqui, tá? Então, sai da Síria e vem até o Brasil.
e também do Japão. Esse mapa, ele é um mapa que a gente chama mapa mundi, né? Um mapa aberto. Se nós estivéssemos olhando o globo terrestre, o globo é redondo, tá? O globo é redondo, ok? Então, se nós estivéssemos olhando o globo, né, que é uma esfera, tá? Nós estaríamos vendo o Japão atrás do Brasil, certo? Teria que virar assim para a gente olhar, ok? Então, o Japão, né, é o que está mais longe aqui, o Japão até o Brasil, ok? Então, o que é imigração? Imigrar é quando as pessoas elas entram em um país que não é o seu de origem. Por exemplo, se eu for para a Argentina, tá? Com o objetivo de estudar, trabalhar ou morar para ficar lá, tá? Não apenas de visita, tá? Mas se eu for para morar lá, então eu estou migrando para lá, tá? Eu estou imigrando para lá, eu estou indo para lá, certo? Agora, quando eu volto para o Brasil, eu não estou imigrando para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil já é o meu país de origem, ok? Então, é quando você vai para um país diferente do seu, ok? Isso é imigração, tá? Estes são os imigrantes que vieram para o Brasil. Italianos, libaneses, tá? Sírio-libaneses, que a gente fala, né? Que da Síria e do Líbano. E os japoneses, ok? Foram esses os que migraram para o Brasil, tá? Que nós vamos estar estudando essas migrações mais antigas, ok? Então, vamos lá. Imigrações na formação dos bairros. Então, aqui, né, nós estamos sendo privilegiados, porque a apostila está falando da nossa cidade, está falando de São Paulo. Ok, Henrique? Então, olha aqui que legal. São Paulo é uma das principais cidades do Brasil. Não só porque é grande, mas também porque recebeu muitas pessoas vindas de várias partes do mundo e de outros estados do país para trabalhar no campo e na cidade, certo? Né? São Paulo é uma cidade em que vem pessoas do Brasil inteiro para cá. Além das imigrações, tá? De países, nós também temos, né, as pessoas que vêm para São Paulo do norte, do nordeste, em busca de um emprego, em busca de uma vida melhor, ok? Para trabalhar aqui e assim formam as suas famílias e ficam morando aqui. Cada grupo de pessoas contribui para a formação dos lugares, certo? E daquela cultura. Por exemplo, quando o povo japonês chegou aqui em São Paulo, eles influenciaram São Paulo. Muitas vezes nós, que não somos japoneses, nós vamos num restaurante japonês, certo? E nós comemos comida japonesa. Nós vamos lá na Liberdade, no bairro da Liberdade, onde tem os japoneses, e lá nós podemos comer comida japonesa, comprar roupas japonesas, produtos que vêm do Japão, certo? Então, isso influencia a cultura aqui do Brasil, ok? Então, os imigrantes, eles influenciam a cultura onde eles chegam, certo? Veja alguns bairros organizados a partir da influência dos imigrantes na cidade de São Paulo, ok? Então, vamos lá. Os imigrantes japoneses, eles chegaram aqui no Brasil em 1930. Olha como eles vinham, ó, tá? Muitos vinham em navios, né? Por quê? Porque vinha pelo mar, né? E naquela época não tínhamos os aviões, então as pessoas viajavam naquelas grandes embarcações, né? Imigrantes italianos chegando ao Brasil, certo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os japoneses. Tá vendo essas lâmpadas aqui, ó? Olha aqui, tá?
Essas lâmpadas aqui, ó, elas mostram, né, a cultura lá do Japão. Nós temos no bairro da Liberdade, certo? Ali perto do Hospital Adventista, para quem conhece lá, né? Então, essas ruas, né, quem tiver a oportunidade de passar por lá, lembrar, mostrar, né, pedir para o papai e para a mamãe passar para ver de novo, tá? Agora a gente está num momento que não pode ficar saindo, mas quando tiver a oportunidade, vai lá, conhece a comida, a roupa, alguma coisa de lá, vai ficar mais fácil para você compreender o conteúdo de história. Então, vamos lá. Os japoneses. Os japoneses começaram a vir para o Brasil em 1908, tá? Isso mais de 100 anos, né? Porque nós estamos em 2020, tá? Desembarcaram do navio, ó aqui o nome do navio, ó, Kasato Maru, no Porto de Santos. Então, eles chegam no porto, né, de navio, e se dirigiam ao trabalho nas lavouras de café. Então, aqui no interior de São Paulo, nós tínhamos lavouras de café, certo? Né? Em alguns programas de TV, às vezes aparece, mostra isso, né? Até 1950, chegaram ao Brasil em torno de 20 mil imigrantes, 200 mil imigrantes japoneses, certo? Eles adquiriram lotes de terra, né? Então, eles começaram a comprar as terras, a plantar, certo? E eles começaram a plantar algodão, feijão, milho, amendoim, chá, arroz e hortifruti grangeiros. Hortifruti grangeiros é tudo que vem da horta, e as frutas, e a granja, né, que são os ovos e assim por diante. Então, todos esses produtos, tá, eles começaram a produzir aqui. A população japonesa cresceu e os negócios prosperaram, tá? Então, muitos imigrantes, eles começaram a vir para morar aqui, começaram a morar, a plantar, né, a construir as suas famílias aqui, certo? E eles começaram a trazer, ó, o estilo japonês, certo? A cultura do Japão. E eles começaram a trazer tudo isso e formar os bairros, certo? Então, por isso que a gente vê lá no bairro da Liberdade tudo assim. Embora nós estamos no Brasil, em São Paulo, nós temos um bairro aqui que é decorado, certo? Que é ornamentado de acordo com a cultura japonesa, tá? E assim eles trouxeram as suas comidas típicas, o seu artesanato e as suas toda a sua cultura para cá. Tá? Aqui nós temos outra foto do bairro da Liberdade. Pode perceber, ó, que até a escrita, ó, o que está escrito aqui? Né? Então, toda a escrita lá, placas, então tem muita coisa lá em japonês, certo? E os sírios e os libaneses, que vieram do Líbano, né, da Síria. Os imigrantes sírios e libaneses se estabeleceram na cidade de São Paulo a partir de 1871, tá? Então, foi antes dos japoneses, ok? Japoneses entrou em 900, aqui nós estamos falando de 800. Então, os sírios e os libaneses chegaram antes. O local escolhido para viver foi próximo ao mercado municipal. Sabe lá onde tem a Rua Santa Rosa, que vende produtos naturais, tem gente que compra, né, coisas lá, farinha integral, castanha, tem vários produtos lá naturais e com bom preço, né, que a gente compra por quantidade. Quando a gente vai comprar aqui no mercado, é muito caro, porque eles vendem uma porção pequena, lá eles vendem por quilo, né, e eles vendem mais barato. Lá nesse lugar, né, próximo ali da rua 25 de março, tá? Sabe aquela rua bem movimentada, 25 de março, que as pessoas vão comprar, que as coisas são baratinho lá. Às vezes, no início do ano, a mamãe pode ir no Armarinho Fernando comprar material escolar, né? Então, lá na 25 de março,
tá? Foi um dos lugares, tá? Onde os sírios libaneses se estabeleceram. Depois eles foram aumentando e foram passando para outros bairros, tá? Como Paraíso e Vila Mariana, tá? Que também foram bairros por onde eles passaram. Olha que legal isso daqui, tá? Então, essas mercadorias, né? Eles carregavam ali nas costas para poderem trabalhar. Depois eles foram, né, ampliando o seu comércio, né? Conseguiram comprar um lugar, né? Não precisaram mais ficar expondo essas mercadorias ao ar livre. Eles já tinham agora o seu comércio, já tinham o seu lugar para vender, certo? E foram abrindo seus armarinhos ali, né? A gente vê ali que tem várias lojas que se chamam armarinhos, tanto de vender assim agulhas, coisinhas, tá? Quantos outros ali, né? Tem o armarinho Fernando, que é o mais conhecido, mas tantos outros armarinhos que tem por ali, tá? Que era a forma com que eles carregavam as caixas nas costas, tá? Então chamavam armarinhos e esse nome, né, começou a ser usado ali também para os comércios. Aqui nós temos uma foto, né, uma tela, essa daqui da 25 de março é uma pintura, tá? É um quadro, tá? Onde está pintando, onde foi pintada a 25 de março em 1894, tá? Então, nós temos ali vários anos dessa pintura. Olha aqui, a gente vê na 25 de março agora uma carroça com cavalos. A gente não vê mais, a gente vê carros, muitos carros e muitas pessoas. Olha aqui, muitos carros e muitas pessoas na rua. Olha como que era antigamente. Olha aqui onde passava, ó, o rio. Aqui nós tínhamos uma rua de terra, né? Hoje nós temos ruas com asfalto, né? Então, você vê a diferença da 25 de março em 1894 e da 25 de março hoje, como ela está agora, ok? Aqui nós temos, no próximo slide, os três povos, tá? Nós temos japoneses, sírios e libaneses, tá? Então, aqui está comparando, mostrando os três povos onde se estabeleceram, tá? Nós temos aqui agora, falando um pouquinho dos italianos que vieram da Itália, lá daquele país que parece uma bota. A colônia italiana é uma das maiores e mais influentes da cidade de São Paulo. Os primeiros italianos vieram para o Brasil a partir de 1870 para trabalhar nas lavouras de café no interior do estado, mas muitos permaneceram na cidade para trabalhar nas indústrias, no comércio e na prestação de serviços, ok? No bairro do Brás ali, né? Mais de 100 anos antes aqui, olha aqui ó, as fotos. Olham a roupa das pessoas, né? A gente vê muitas diferenças, tá? De cultura, né? Daquela época, tá? As roupas das pessoas, tá? Nós não tínhamos foto colorida, então nós vemos aqui uma foto em preto e branco, ok? Aqui nós temos o Museu da Imigração do Estado de São Paulo. A gente pode visitar esse museu. Neste museu tem objetos, tem documentos, tem fotos, tem coisas daquela época, desses povos, que quando chegaram à cidade de São Paulo, né, quando vieram para o Brasil, ok? E lá nós podemos estar vendo estes documentos, fotos, objetos que contam a história, certo? Próximo ao Brás,
na Moca, tá? Que é também um bairro tradicional italiano, tá? Se originou ali uma forte presença de indústrias têxteis, tá? E no passado, grande parte dos funcionários eram imigrantes italianos. Tanto que você vê que no bairro, tá? Tem muitas o quê? Pizzarias, cantinas e doçarias, tá? Isso veio da cultura italiana, né? Quem aqui não gosta de pizza? Que delícia, né? Então a pizza, ela é da cultura italiana, né? Hoje ela entrou na nossa cultura, certo? Está na cultura do Brasil, mas ela teve origem lá na cultura italiana, os italianos que trouxeram para cá a pizza e tantas essas coisas gostosas que a gente gosta, né? De massa aí, de macarrão. No bairro Moema, a cidade chamado Cidade de Milão, tá? Essa praça, ela abriga uma fonte decorativa. Olha essa fonte, tá? Fonte nessa praça chamada Cidade de Milão, tá? É uma réplica, uma cópia, tá? Das obras de Michelangelo, tá? Esse artista italiano do século XVI, tá? A homenagem data da década de 1960, tá? Então a gente vê aqui mais um pouquinho da cultura italiana entrando aqui no Brasil, ok? Então a gente vê através das praças, dos monumentos também, não apenas da comida, mas também dos lugares, tá? Monumentos, fontes, praças. Então, o bairro japonês, a gente viu lá como ele foi decorado, tá? E assim por diante. Aqui nós vemos mais fotos. Imigrantes pousando para fotografia no pátio central da hospedaria, tá? Hospedaria era como se fosse um hotel, só que era mais simples, muito simples, tá? Eram onde os imigrantes ficavam, certo? Lá nessa hospedaria, eles tiraram essa foto, tá? Então você imagina, né, o tanto de pessoas que chegavam naqueles navios, né, para se hospedarem nestes locais. Aqui nós temos outra foto, tá? Do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. E aqui, novamente, a foto da Praça Cidade de Milão. Agora, vamos lá para a apostila. Na página 67, abre aí a sua apostila. Na página 67, tá? Nós temos ali, de acordo com os textos anteriores, complete a tabela a seguir, tá? Então, nós vamos escrever o país de origem, tá? A época em que eles viveram, tá? E nós vamos escrever a herança que eles nos trouxeram. Eu vou abrir aqui o microfone da Tainá, tem bastante gente levantando a mão. Tainá? Oi, Tainá. Oi. Você sabe me dizer, Tainá, qual foi o primeiro país, o país de origem dos primeiros imigrantes, os que chegaram primeiro aqui em São Paulo? Quem foram os que chegaram primeiro, você lembra? Italianos. Os italianos. Os italianos chegaram em que ano, lembra? 1870. Isso, então os italianos chegaram em 1870. E o que a gente gosta de comer que veio da Itália? Pizza. Que a gente come sábado à noite? Pizza! Pizzas, doçarias, tá? Tem também a Praça Cidade de Milão ali que a gente viu, né? E assim por diante. Vou abrir o Oi.
Eu sou descendente de italiana. Olha que legal, muito bem. Então você tem que conhecer bem a história aqui dos seus ascendentes aqui, hein? Agora o Leonardo. Leonardo, eu pulei a Isabela, depois eu volto para a Isabela. Eduardo. Oi, Eduardo. Professora? Oi, Eduardo. Fala para mim, quem foi o segundo povo que chegou aqui no Brasil? Foram os japoneses ou foram os sírios libaneses? Sírios libaneses? Sírio-libaneses, né? E os sírio-libaneses, hoje eles têm os seus comércios aonde? Na rua 25 de março. Isso, na rua 25 de março, né? Eles chegaram em 1871, tá? E os últimos, deixa eu ver aqui, deixa eu falar com a Isa. Oi, Isabela. Oi. Nós já falamos dos sírios libaneses, já falamos do Japão, né? Dos japoneses. Aliás, falamos da Itália e falamos da Síria e do Líbano. Qual foi o outro povo que chegou aqui? Ô, Pro, Oi. mas que página que é? Dona Isa, página 67. É por causa que minha mãe, ela não viu que já começou a aula. Tá bom. Ó, então, vou ajudar você. Ó, então os japoneses, eles chegaram em 1908, tá? E eles decoraram, tá? O bairro com lanternas, feiras de artesanatos, comidas típicas lá no bairro da Liberdade, ok? Então Os japoneses são mais avançados. tá? Então nós vamos agora escrever, tá? Pode anotar aí, nós já conversamos sobre todas as respostas, agora pode anotar. Então, país de origem, tá? Pode colocar aí. Vamos, deixa eu colocar no quadro branco e ir escrevendo, porque eu acho que consegue acompanhar melhor. Vamos lá. Pro vai escrever aqui no quadro branco. Então, vamos lá. Então, vamos escrever aqui, tá? Não precisa ser na ordem, tá? Se fosse escrever na ordem, seria primeiro Itália, tá? Mas não é necessário ser na ordem. Então, vamos lá. Síria. Eu gosto de escrever, porque escrevendo eu consigo que vocês me acompanhem melhor. E Líbano. Lembra que nome de país é com letra maiúscula. Síria e Líbano. Não esquece de escrever com letra maiúscula. Época que eles chegaram a São Paulo, então, 1871. 1871. Ó, cada resposta dessa é num quadradinho, tá? Ó, colocar uma barra aqui para separar, ó. Então, no primeiro aí vai escrever país de origem, Síria e Líbano. Depois, no outro do meio, a época, tá? Que é 1871, tá?
E no último, daí você vai escrever a herança cultural que eles deixaram, tá? Que é o comércio, da rua, 25 de março. Tá? Ok? Agora vamos fazer o próximo, ó. Tô fazendo esses asteriscozinhos aqui, ó, para perceber que é separado. Agora no próximo. Itália. Lembra que a barra é para dizer que é no outro quadradinho que a gente vai escrever agora. 1870. Agora, o que que eles trouxeram? Indústrias. Cantinas. Cantinas. Pizzarias. Vírgula. E a Praça Cidade de Milão, tá? Indústria. Ó, não esquece as letras maiúsculas, ó. Síria, Líbano, tá? O nome da rua, ó, Itália, tá? Praça Cidade de Milão. Vamos agora para o Japão.
Então, os japoneses, né, o que eles fizeram aqui foi o bairro lá da Liberdade, com decoração oriental, as lanternas, e também feiras de artesanatos e comidas típicas. Bairro. Do. Pro. Terminaram? Terminei. Ô, Ana Clara, você está perdida, Ana Clara? Página 88, Ana Clara. Opa, para aí que eu já coloquei em geografia, que nós vamos para geografia. Para aí que não é página 88. São 11h27. Página 67, Ana Clara. Tá, e daí... Não, ó, Ana Clara, não vai dar tempo de você copiar. Pede para a mamãe tirar uma foto da lousa aqui. Tira uma foto da lousa. E daí depois você copia. Tá, Aninha? Ó, a Pro vai fazer assim, ó. Para quem não terminou de copiar, tá? Eu vou deixar aqui, não vou apagar, tá? Agora, por enquanto, mas depois eu vou ter que tirar porque eu tenho outro PowerPoint para mostrar. Mas vai copiando rapidinho, quem está atrasado, tá? Que a Pro vai... A Pro vai passar para geografia, tá? Quem não terminou, eu vou deixar aí em cima, tá? Ó, vou mudar a cor aqui, para ninguém se atrapalhar e copiar errado, ó. Vou escrever nesse daqui, ó, que é história. Página
67. Pronto. Página 67. E porque ela E agora, ó, Mas é que ela deu uma bugadinha. agora vamos. Ó, quem tá riscando na lousa. Ai, toda hora precisa estar tirando esses mocinhos, né? Que coisa. Ó, então, vamos lá. Agora, isso é geografia. Geografia. Quem já terminou já vai fazendo geografia para não se enrolar. Geografia, página 88. Lembra que ficou só 2 exercícios, 2 perguntinhas para nós respondermos? Tá? Nós vamos responder, então, essas 2 que faltaram na última aula. Tá? Então, nós vamos completar geografia, página 88. Tá? Nós vamos completar o número 5 e o número 6. O 7, como nós não escolhemos uma paisagem natural, nós não precisamos responder. E o 8 é para fazer um desenho ou imprimir e colar uma foto, tá? Do catavento. Daí você vai fazer em casa, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a pergunta 5. Na pergunta 5 está escrito assim, ó. De que forma os elementos estão dispostos na paisagem? Tá? Então, quando a gente olha lá o catavento, tá? O que a gente... O que a gente enxerga, né? Quando nós olhamos lá o catavento, tá? Nós enxergamos o prédio, ok? O prédio, lá dentro do prédio, ele tem 4 seções. Ele é dividido em 4 seções, tá? Essas seções chamam universo, vida, engenho e sociedade, lembra? E o pátio, tá? Do lado de fora, ele é dividido, tá? Em estacionamento, borboletário, área verde, né? Se quiser escrever ali o avião que você viu, tá? As árvores a Pro colocou como área verde e assim por diante, ok? Então vamos escrever? Então, como que é dividido lá o catavento? Então vamos escrever, tá? Como que os elementos estão dispostos? Então, ele está dividido em pátio, e prédio, tá? Pátio e prédio, tá? Tá? E dentro do pátio, nós temos, tá? Vamos colocar o que nós temos no pátio. Que é o que a gente vê, Pro vai colocar dessa forma, que é o que a gente vê na paisagem do lado de fora. Então, quando eu vejo, olho essa paisagem do lado de fora, tá? Eu enxergo o pátio e o prédio. E no pátio, o que eu enxergo no pátio? Tá? No pátio tem o quê? O borboletário, no pátio tem a área verde, tá? Então, nós temos o quê? Área verde
né? Que são as árvores, né? As plantinhas, as flores, tudo que tem lá. Vai copiando aí que eu tô vendo gente parada. Senão se atrasa. Ó, nós temos o borboletário que fica do lado de fora. O estacionamento. Né? Se você quiser colocar... Eu fiz Oi. essa tarefa. Tá, parabéns. Um beijo. Vai lá. Ó, então, certo? Nós vemos outros objetos, tá? Que às vezes estão lá, às vezes podem ser trocados, podem ter outros no lugar, tá? Mas, no dia que nós pesquisamos, nós enxergamos lá, né, como um dos elementos da paisagem, nós enxergamos um avião, certo? Então, pode colocar o avião, tá? Que é uma coisa que foi bem real, que a gente viu. E assim outros, tá? Conforme a foto, vai ser as coisas que a gente vai ver, tá? Se a foto for de frente, nós vamos ver ali a parte da entrada. Se for de cima, eu consigo ver mais um geral de todas essas coisas, tá? Se for uma foto da parte de trás, vou ver lá o estacionamento, outras coisas. Então, assim, conforme o ângulo que você tirar a foto, tá? Vão ser as coisas que vocês enxergam na paisagem, tá? Então, pode mudar alguma coisa aí, né? Se você for pesquisar, conforme a foto que você olhar, tá? Você vai ver uma parte, tá? Tudo isso chama paisagem, tá? Aquela parte que você enxerga o pátio, o prédio, né? Dentro do pátio, a área verde, borboletário, né? Tudo isso ali forma aquela paisagem, tá? Dependendo de onde eu olho, lembra que a Pro explicou a questão de olhar pela janela? Dependendo do ângulo que eu olho, do lugar de onde eu olho, tá? São a paisagem, né? Ou são os elementos da paisagem que eu vou conseguir assistir ou ver, ok? Tem gente escantela de novo? Não acredito. Pra que isso? Pra que Parei. isso? Tem um desenho assim. Tá. Então, vamos lá, certo? Pode fechar o parêntese aqui. Ai, Ok? Vamos para o número 6. Vamos lá para o número 6. Que valor a sociedade dá para esse lugar? Tá? Será que a sociedade valoriza? Né? Será que as pessoas vão lá visitar? Né? Pessoas de outros lugares, os moradores da cidade? Deixa eu ver aqui alguém para me dar essa resposta. Deixa eu ver alguém que não falou hoje. O Andrei não falou hoje. Oi, Andrei. Oi. Quem são as pessoas que vão lá no Museu do Catavento, Andrei?
As pessoas que vão lá no Museu do Catavento? Será que os moradores da cidade de São Paulo vão? Vão. Será que pessoas que vêm de outro lugar, por exemplo, vem uma família lá do norte e eles querem conhecer São Paulo, será que eles vão lá conhecer o Museu Catavento? Sim. Sim, podem ir, né? Se eles gostam, né, das coisas que são mostradas lá, de tecnologia, né? Se eles gostam de cultura, né? Se eles gostam de aprender, né? Possivelmente se tem filhos, coisas assim, vão gostar de ir lá, certo? Então, pessoas que participam, nós podemos responder aqui, então, que são os moradores da cidade e os visitantes, tá? Então, vamos colocar. É frequentado por visitantes e moradores. Ok? Então, a pergunta 7 nós não precisamos responder, ok? Porque ela é pessoal, tá? E a pergunta, ela, na verdade, ela está perguntando sobre paisagem natural, né? E essa daqui, apesar dela ter, né, coisas naturais, como as árvores ali, água, alguma coisa assim, ela é mais caracterizada, né? A predominância é cultural. Então, nós não precisamos responder esta. Só faz o desenho quem não fez, tá? Em casa depois, ou cola uma foto, se você tiver como imprimir, você pode imprimir uma foto do Museu do Catavento, ok? A Pro vai precisar tirar essa tela agora, porque a Pro quer passar um slide, tá? Sobre as paisagens que permanecem, tá? Na página 89, só virar a folha do caderno aí para quem já terminou, nós temos as paisagens que permanecem, tá? Essas paisagens que permanecem, tá? Elas precisam ser cultivadas, tá? Elas precisam ser preservadas, tá? Elas precisam de conservação, tá? Quem não terminou, termina aí rapidinho. A professora está falando por enquanto para esperar quem não terminou, tá? Então, vai terminando aí. Pode tirar uma foto da tela ou olhar depois no Eclair se não conseguir, tá bom? Ou apertar na teclinha ali para fotografar o seu, quem está no computador, né? Pronto? Então, quando nós temos ali os patrimônios naturais, né? E nós temos os culturais. Os naturais, eles precisam de preservação, tá? Por quê? Porque se eu pego ali uma paisagem natural, como um rio, tá? Como um mar, como um lago, e eu começo a jogar lixo, tá? Eu estou destruindo a natureza. Por quê? Porque ali naquele rio, naquele mar, tem peixes, tem bichinhos que vão morrer, certo? Se eu pego aqui, ó, essa paisagem do Pantanal, olha um monte de garça, de bichinhos que tem ali. Se eu pego e planto próximo uma lavoura, ou se eu jogo ali um produto químico, né, um galão, às vezes a pessoa usa um produto químico e joga o galão lá perto do rio, né? Só que se eu jogo ali, olha um monte de bichinhos que tem ali. Se esses bichinhos forem lá e tomarem esses produtos,
né? Então, assim, ó, quando eu tenho um patrimônio natural, né? O que é natural? Natural é que é da natureza, que foi Deus quem fez, não foi o homem, certo? Ele já existe. Então, eu preciso cuidar. Ele é uma beleza natural? Sim, mas ele vai continuar sendo uma beleza se eu cuidar, certo? Se os moradores cuidarem. Se não cuidarem, daqui uns dias vai ficar como o nosso rio Tietê aí, né? Que é um rio em que não tem peixinhos, por quê? Porque é poluído, tem um cheiro terrível para a cidade. Então, assim, a gente tem que cuidar o que a gente tem, certo? Né? Foi priorizado as indústrias, jogar ali o esgoto e assim por diante, né? Acabou estragando o nosso rio, certo? E assim são com os nossos patrimônios naturais. Com os culturais também, tá? Porque se eu tenho lá um museu, eu preciso cuidar daquele museu. Eu vou pichar as paredes do museu? Quando eu for lá visitar, eu vou rabiscar um documento que tem lá? Não tem ninguém olhando, eu vou riscar, estragar um quadro lá que foi de 200 anos atrás. Não, eu não vou estragar, porque depois de mim, outra pessoa vai lá para ter aquelas informações culturais, certo? Então, eu preciso cuidar, tá? A Pro já deu uma explicadinha, agora eu vou mais mostrar as fotos para não ficar tão cansativo, tá bom? Então, a Pro vai ter que fechar aqui agora para mostrar um pouquinho as fotos que a Pro preparou para vocês. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, tá? Dentro das paisagens que permanecem, nós temos os patrimônios, tá? Os naturais e os culturais, tá? A Pro não vai ler isso daqui porque é o que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, vamos lá. Os patrimônios naturais, então, como a Pro falou, são os que são da natureza, certo? Criados por Deus, que já existem lá, que não foi o homem que fez. Então, a Pro trouxe alguns exemplos aqui, tá? Como as cataratas do Iguaçu, né? Um lugar muito lindo, né? Então, que nós temos a oportunidade, podemos ir lá, né? Conhecer, né? Nós temos aqui as cachoeiras, olha que lindo, né? Muito lindo, tá? E é um patrimônio natural, certo? Por quê? Porque não é feito pelo homem, tá? Aqui nós temos em Fernando de Noronha, tá? Em Pernambuco. Nós temos aqui no Brasil, tá? Este patrimônio aqui, tá? Olha que água mais clarinha. Dá para ver as pedrinhas que tem lá embaixo, olha. Que água clarinha, né? Então a gente precisa cuidar para sempre ter desta forma, né? Olha que coisa mais linda lá na Amazônia, né? Na Amazônia Central, a gente vê essa água. Olha como a água, essa foto é de cima de um avião, de um satélite, de alguma coisa assim. A gente vê essa foto aqui, a gente consegue ver a vegetação e a água. Olha que coisa mais linda fica, parece um desenho, parece que alguém fez à mão, né? Parece que foi pintado, né? Isso daqui tudo é água, né? Na Amazônia temos muita água. Então vamos lá. Olha aqui, Anavilhanas, complexo da Amazônia Central, né? Então, muito bonito. Depois, ai, travou o meu passador aqui, eu tenho que puxar manualmente. Então, nós temos agora, né, o Pantanal, né, Mato Grosso, Pantanal Mato Grossense. Olha aqui, ó, as folhas, né, de Vitória Régia. Olha que coisa mais linda. Parece umas bandejas, ó. Isso daqui pode ter, às vezes, 1, 2 metros ali o tamanho. Ela é bem grandona, tá? Cabe a gente dentro ali dessas folhas aí, tá? Muito bonito.
Aqui nós temos áreas protegidas do cerrado, ou seja, o que é protegido, tá? Que as pessoas não podem ficar mudando muito, não pode ficar cortando árvores sem permissão, tá? Aqui nós temos o chamado o chapado dos veadeiros, tá? É uma área protegida de cerrado, tá? Nós sabemos que aqui a cidade, né, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, né, tem partes que pega ali a Mata Atlântica, né, que ela corta grande parte ali do Brasil, né, pega vários estados brasileiros, tá? Então nós vemos ali plantas, né, água, tá, que tem ali na Mata Atlântica, certo? Lembra que nós estudamos que lá em Parelheiros pega um pouco de Mata Atlântica, tá? Próximo slide que nós temos aqui, Parque Nacional do Monte Pascoal, na Bahia. Olha que vista bonita, olha que paisagem bonita, parece que alguém está olhando da janela, né? Muito bonito também, tá? Agora vamos ver um pouquinho. Todos esses que nós olhamos são naturais, tá? Não são feitos pelo homem. Agora nós vamos ver os culturais, tá? Que falam da cultura do povo, tá? Dos costumes, da cultura do povo que vive nesse lugar. Nós vamos ver de vários lugares do mundo, tá? Aqui, ó, é a cidade de Cusco, no Peru, tá? Lá no Peru, tá? Então, não é no Brasil, tá? No Peru. Então, olha aqui, ó, a gente vê as bandeiras, tá? Aqui é uma praça, tá? Lá da cidade de Cusco. Olha que vocês podem ver as pessoas, né? Aqui nós temos um chafariz aqui no meio e assim por diante, tá? Assim é a cultura lá do Peru. Vamos ver um pouquinho agora sobre Porto, fortalezas e conjuntos de monumentos de Cartagena, na Colômbia. Olha aqui, ó, quando a gente vai observar a cultura, a gente pode olhar nas fotos, a gente consegue ver, olha como são assim, ó, as casas. Olha que bonitinho, né? Tem assim, ó, como se fosse umas sacadinhas, né? Então, essa beiradinha que não costuma muito ter nas nossas casas aqui, não é tão comum, algumas têm, mas não é tão comum, né? Então, a gente vê, assim, coisinhas diferentes. Olha aqui que bonito, olha o formato mais oval aqui. Então, a gente vê, consegue perceber, tá? As diferenças ali nos prédios. Olha esse, que bonito, né? O Centro Histórico de Cuenca, no Equador. Olha que interessante. A gente vê cores diferentes, tá? A gente vê as bandeiras, né? A gente vê aqui a forma com que é usada, as formas usadas ali. Aqui nós vemos na Guatemala. Olha que prédio diferente na Guatemala. Bem diferente dos nossos prédios, né? A impressão que dá é que puxou a foto, né? Porque é um prédio bem comprido, né? E não é tão alto, olha. Tá? Então, você vê um prédio mais comprido, não é tão alto. Olha os formatos aqui ovais também, né? Muito bonito aqui essa entrada do prédio. Olha que interessante esse daqui no México. Olha, que lindo. Né? Então, assim, a gente vê, né, a cultura de cada lugar. Né? Isso são coisas que foram feitas ali há muitos anos, tá? E elas são preservadas como patrimônio. Então, o que é patrimônio? Patrimônio não pode destruir, tá? Então, não pode simplesmente alguém chegar, eu vou comprar essa área e vou construir uma fábrica aqui. Não pode, tá? O que é patrimônio não pode ser destruído, ok? Às vezes ele é restaurado,
tá? Porque às vezes vai estragando com o passar dos anos e pode ser restaurado, tá? Mas ele não pode ser destruído, ok? Então vamos lá, temos aqui as ruínas lá em Honduras, tá? Maias, tá? Mais para frente vocês vão estudar esses povos maias, tá? Minha filha do 6º ano já está estudando bastante sobre isso, tá? Depois vocês vão lembrar da aula da Pro. Olha aqui, ó. Olha que legal, isso daqui é no Brasil. Olha, que lindo. A gente consegue ver a paisagem através desse vão que tem na pedra. Eu posso ver a paisagem do outro lado. Se eu me aproximasse aqui, eu podia ver a paisagem que tem do outro lado a partir do vão da pedra. Muito legal, né? Então, nós vamos ficar por aqui, tá? Na aula de hoje, tá? Então, assim, ó, nós usamos os nossos sentidos, tá? Para perceber tudo que tem lá naquela paisagem, certo? Através do meu olho, através do meu tato, tá? A partir de tudo que eu posso estar entrando em contato, certo? Então, nós podemos ver na aula de hoje, tá? Um pouquinho sobre as paisagens, tá? Sobre os patrimônios. E eu espero que sempre, né, cada um de nós, cada um de vocês, nós possamos sempre estar cuidando do nosso patrimônio, certo? Né? O patrimônio, seja ele natural ou seja ele histórico, ok? Então, vamos lá. Então, a aula de hoje, tá? Fica por aqui. A Pro vai permitir aqui que abra o microfone, se alguém quer falar alguma coisa, tá? Tchau, professor. Tchau, Pro! Tchau, Pro! Até amanhã. Tchau! Pro! Tchau! Até amanhã. Bye, bye. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Até amanhã. Tá bom?